Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre o porquê que o estresse engorda. E para quem está chegando agora, eu sou a Fábia, eu sou farmacêutica, eu fiz pós em gastronomia e há 2 anos eu venho me especializando no estudo da Ayurveda. Bom, antes de começar, quero pedir aquele favorzinho especial de que vocês compartilhem esse vídeo para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e me dê alcance para levar essas informações para o maior número de pessoas possível, senão não faz sentido, né? Obrigada e vamos lá. Bom, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Tá, Fábio, o que eu faço com essa informação? Muita coisa. O sistema nervoso simpático, ele atua no nosso organismo quando a gente está em situação de alerta. E ele libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. Só que o que acontece? O simpático e o parasimpático, que é o outro sistema, eles têm que trabalhar perfeitamente para que o nosso organismo funcione 100%. Quando a gente se coloca em estado de alerta o tempo todo, eu vou dar um exemplo lá atrás, quando a gente morava no meio da floresta e viu um leão. E aí a gente viu o leão e tinha que entrar no fight or flight, ou seja, no lutar ou fugir, que é a situação de estresse. E aí, lógico que a gente ia fugir. E a gente precisa do que para fugir? De energia e proteção dos nossos órgãos vitais. E aí, o hormônio do estresse é o cortisol. Só que o nível elevado cronicamente do cortisol no sangue, ele vira açúcar para virar energia. Só que como a gente não vai fugir, a gente não vai lutar, a gente vive em centros urbanos, esse excesso de açúcar no sangue, ele vai ter que ser armazenado em forma do quê? De gordura. Antes de ser armazenado em forma de gordura, a gente ainda com níveis altos de glicose no sangue, o nosso pâncreas vai liberar um monte de insulina para tentar levar esse monte de glicose para dentro das células e transformar em energia. Tudo em muito excesso, a gente acaba tendo resistência à insulina. Eu tive. E aí a gente não consegue nem consumir essa energia e armazena. Mas não só isso, como a gente está em estado de estresse, em estado de alerta e de proteção do nosso corpo, a gente acaba armazenando nessa região toda, que são os nossos órgãos vitais. E a gente começa a ficar todo esquisitão, com a barriga grande, com o peito grande, com gordura nas costas. E aí, o parasimpático, o que ele faz? O oposto. Ele faz o rest and digest, ou seja, o descansar e digerir. A digestão, ela é o processo no nosso organismo que consome mais energia. Então, se a gente está em estado de alerta, precisando, entre aspas, dessa energia para fugir ou para lutar, a gente nunca vai digerir. E aí eu vou fazer a relação com o vídeo anterior que a gente falou de Agni, que é o nosso bem maior segundo a Ayurveda, que é o nosso fogo digestivo. Se a gente não consegue digerir, a gente atrapalha o nosso fogo digestivo e tudo que acontece, né? A produção de enzimas digestivas, do suco gástrico, né? Que é para ter a energia que o corpo precisa. E a gente começa a acumular toxina daquilo que a gente não digeriu. E aí, além do sobrepeso, vem um monte de outras doenças. Vou dar um exemplo. Quando a gente está em situação de estresse, a gente precisa fugir. A gente não precisa de sangue nas extremidades do nosso corpo, a gente precisa do sangue todo protegendo aqui os nossos órgãos vitais. Homens, por exemplo, começam a ter problemas eréteis, as mulheres começam a ter problemas reprodutivos, libido. Por quê? Em situação de estresse, a última coisa que a gente vai fazer é procriar, certo? A gente precisa então estar com o nosso organismo funcionando no parasimpático em todo momento que ele precisa para produzir os hormônios da saciedade, para você não ter fome no outro dia em excesso, porque você não produziu o hormônio da saciedade, você não produz direito os hormônios sexuais, do bem-estar, você não tem um sono reparador. Em situação de estresse, você deita na cama à noite, o que acontece? Você frita os pensamentos, você tem insônia. E tem mais um agravante, o cortisol, ele é viciante. Então, a gente acorda quando o nosso nível de cortisol, que a gente passa a produzir a partir das 2 da manhã, no seu maior nível. A gente já está em estresse, a gente toma um cafezão, vai para o treino intenso, que aumenta ainda mais o cortisol.
Aí a gente emenda uma low carb, um jejum intermitente e vai comer sei lá que horas, porque como o cortisol ele é viciante, a gente chega na firma e começa a tomar cafezinho com a galera e vai empurrando o almoço para frente, ou seja, diminuindo ainda mais o nosso fogo digestivo e sem se alimentar direito, ou seja, é uma cascata da desgraça. O que a gente precisa? A gente precisa ter um sono reparador, a gente precisa de rotina, o nosso corpo precisa de rotina, sem rotina a gente não consegue levantar bem e dormir bem. E se a gente não tem um sono reparador e começa a produzir cortisol em excesso, chega uma hora que a nossa adrenal vai para o saco. E aí a gente não tem mais esse cortisol necessário no nível certo para a gente levantar e ter disposição de manhã, para a gente poder fazer um exercício, para a gente ter ânimo de ir para uma academia e fazer todo o resto que a gente precisa durante o dia. A gente começa a entrar numa fadiga tão grande que não consegue mais levantar da cama. E aí acontecem os casos de burnout, por exemplo. Então, aproveita agora esse começo de ano, que a gente pode sempre renovar os votos para fazer tudo diferente. E vamos fazer uma rotina que eu falei esses dias no Stories. Por que a rotina é tão importante na nossa vida? Porque o nosso corpo, ele só funciona 100% quando a gente tem uma rotina. Quando a gente sabe o que é dia, o que é noite. Nós não somos seres notívagos. Quando a gente controla a nossa respiração, para a gente voltar para o parasimpático, quando o nosso corpo está no simpático, para a gente poder fazer exercício físico, para baixar esse estresse, né? Enfim, é isso. Tem muito mais coisas para falar. Vou continuar fazendo os vídeos, mas eu espero que vocês tenham entendido o sentido, porque era tudo isso que eu queria ter escutado em todas as consultas médicas que eu escutei, que eu estava estressada, que eu estava com o cortisol alto, mas em nenhum momento foi falado para mim o que eu tinha que fazer, a não ser me medicar. E a gente não tá aqui para tomar remédio o resto da vida, certo? Então é isso, obrigada, até o próximo.